E a obediência que Deus queria naquele momento era que quem fosse ungido a rei, quem fosse separado para fazer a sua obra, era ouvir a sua voz. Então por isso que eu falei com a igreja, ouça hoje a voz do Senhor. Peça ao Senhor que paralise todas as vozes que estão na sua mente agora, para que não possa ouvir a voz do Senhor. Senhor, repreendo toda voz contrária, toda voz que não me permite ouvir o que o Senhor tem para falar comigo. Porque o Senhor ele quer falar comigo e com você essa noite. Amém? E eu quero que toda a igreja, em nome de Jesus, seja abençoada com essa palavra e frutifique cada vez mais. O verso 2 de 1 Samuel 15, 2, no verso 2 diz assim: assim diz o Senhor dos exércitos, e eu me recordei do que fez Amaleque a Israel, como se lhe opôs no caminho quando subia do Egito. Vai, pois, agora e fere Amaleque, e destrói totalmente a tudo o que tiver, e não lhe perdoes, porém matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos até os de mama, desde os bois, das ovelhas, desde os camelos até os jumentos. Aqui Deus deu uma ordem ao ungido do Senhor, que era Saul. Ele deu uma ordem para Saul, porque quando o Senhor ele nos prepara para uma obra, nos prepara com a unção, Ele quer primeiramente que nós ouvimos a sua voz e obedecemos. E ali Saul ele recebeu a instrução do Senhor. Porém, no verso 8 e 9, vamos ver que Saul ele fez diferente do que o Senhor tinha mandado. E ele diz assim: e tomou vivo, olha só, ele tomou vivo Agag, o rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu ao fio da espada. E Saul e o povo perdoaram Agag e os melhores das ovelhas, das vacas, das segundas sorte, e aos cordeiros e o melhor que havia, e não quiseram destruir totalmente. Porém, toda a coisa vil e desprezível desprezaram totalmente. Aqui já teve uma desobediência da parte do Senhor, de Saul ao Senhor, porque Deus mandou ele destruir tudo. Deus falou: vai e acaba com tudo, não quero que traga nada. E aqui foi a primeira desobediência de Saul, porque entrou dentro dele o achismo, a vontade de responder por algo que não poderia. Então eu vejo que nessa lição, depois de sermos ungidos e separados para o Senhor, mediante ao nosso gosto ou não, nós temos que obedecer, nós temos que respeitar. E naquele momento Saul, ele não respeitou a voz do Senhor. É muito sério não ouvir a voz do Senhor. Irmãos, antes de vir ministrar, direcionar o culto para o Senhor, em casa eu fico ministrando na minha cabeça quem vai louvar, quem vai pregar, quem vai dirigir, porque a casa é do Senhor, o povo é do Senhor, e o Senhor vai direcionando em cada detalhe. O Senhor muitas das vezes ele não fala claramente no nosso ouvido, mas Ele vai dando sinais para aquele que conhece o Senhor. Ele foi me falando hoje quem iria louvar, quem iria ministrar, quem iria fazer tudo. E eu falei: Senhor, e aqui eu fui fazendo prova com o Senhor, e verdadeiramente Deus foi direcionando o culto todo. Porque é assim que a gente tem que ser, ouvir a voz do Senhor. Não é só porque nós somos preparados e separados por uma obra que nós temos que fazer conforme a nossa vontade. Não é desse jeito. E Saul nos ensinou isso. Porém, no verso 10 e 11 do capítulo 15 diz assim: então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo: arrependo-me de ter posto Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e a toda noite clamou ao Senhor. Glória a Deus. Aqui essa palavra nos ensina que Samuel era o profeta do Senhor, era aquele que ouvia a instrução e direcionava um povo através de
para que minta, mas esse arrependimento foi de tristeza, porque Deus deu uma oportunidade para um homem direcionar aquele povo e ele falhou. Então Deus ele não errou, Deus ele se entristeceu com a oportunidade que ele perdeu de obediência ao Senhor. E Samuel ele fica triste, porque Samuel ele ama o povo de Deus. Samuel ele ama o Senhor. Samuel ele ama a obediência. E naquele momento ele sabia que o povo precisava de alguém dirigindo os seus caminhos, porque todavia Samuel já sabia que o povo era um povo corrompido, um povo rebelde, um povo que, se não tivesse alguém direcionando o que fazer, iria adorar outros deuses, iria buscar outras coisas que não agradavam ao Senhor. E toda vez que nós desobedecemos, nós adoramos outros deuses, vem maldições para a nossa vida. E Deus ele quer nos impedir disso. Deus ele nos direciona uma liderança, Deus nos direciona um rei, uma autoridade para nos livrar dessas coisas ruins que poderiam acontecer na nossa vida. Então Deus ele se entristece, porque mais uma vez, né, ele falhou ali, Saul falhou com o Senhor. Glória a Deus por isso. No verso 13 e 14, veio pois Samuel a Saul, e Saul lhe disse: bendito tu, Senhor, executei a palavra do Senhor. Olha, ainda é mentiroso na cara de pau, mentiu e falou que tinha escutado a palavra do Senhor, né? E no verso 14 diz: então disse Samuel: que barulho, pois, de ovelha é este nos meus ouvidos, e o mugido de vacas que ouço? Ou seja, tu acha que eu sou bobo? Tu acha que eu sou algum idiota, que eu não estou ouvindo? A voz do Senhor falou para tu não trazer o trouxe. O Senhor quer nos mostrar que não temos como esconder nada, nem de um profeta, nem de um escolhido, nem de uma liderança, e muito menos de Deus. Porque nós não podemos mentir para aquele que tem intimidade com o Senhor. O Senhor ele revela todas as coisas, o Senhor traz as claras, o que está no oculto. Então devemos ter a obediência ao Senhor. Muitas das vezes o Senhor fala contigo em casa o que você tem que fazer, e o pastor não sabe, mas o pastor às vezes é usado para falar para a sua vida: olha, não vai por esse caminho, não faça isso. Aí a gente abre um olhão. Como é que ele sabe? Ele não estava lá? Porque o Senhor te ama e o Senhor tem cuidado e o Senhor tenta te mostrar o caminho que você deve seguir. Aleluia! É o cuidado, é o amor de Deus pela nossa vida. E Samuel tentou, irmão. Samuel tentou, dando oportunidade, clamando, orando ao Senhor para ver se revertia essa situação a qual o Saul já tinha feito contra Deus. Porém, nesse mesmo capítulo, a gente vê que Saul é um cabeça dura, né? E ele não entende que quem está sobre ele é a mão do Senhor. E muitas das vezes Deus tem misericórdia da nossa vida quando a gente não entende que Deus está falando conosco, que Deus quer a gente no caminho e a gente às vezes não entende. Aí o pastor fica clamando, o pastor vai lá, jejua, faz um monte de sacrifício para poder Deus não pesar a mão sobre a nossa vida. Porém, aleluia, Saul, ele era tão precipitado, ele se achava tanto, que ele lá no verso 22, do 20 em diante, ele faz algo ainda mais agressivo ao Senhor. Vamos ler lá. Então disse Saul a Samuel: antes dei ouvidos à voz do Senhor e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas destruí totalmente. Ou seja, ele achou que estava certo. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e vacas, o melhor do interdito, para oferecer ao Senhor teu Deus em Judá. Aqui Saul mostra que ele deu mais ouvido à voz do povo, mais ouvido a quem não deveria ouvir, porque o Senhor já tinha dado uma ordem para ele. Assim é o pastor dentro de uma igreja. Vamos botar no dia de hoje, vamos aplicar agora no dia de hoje. Se o pastor ficar ouvindo todas as ovelhas dele, pinta isso aqui de vermelho, pinta isso aqui de rosa, pinta isso aqui de preto, e ele não ouvir a direção que Deus direcionar ele vai desagradar o coração de Deus.
nosso dia a dia. E se a gente não seguir as instruções que o Senhor nos dá, nós vamos errar contra Deus. Né? Nós não podemos dar ouvidos à nossa voz, a voz que está na nossa cabeça, a voz do inimigo, mas sim dar a voz ao Espírito Santo de Deus, mesmo que nós não queremos fazer, mesmo que muitas das vezes vai doer, mas é melhor obedecer. E aqui a palavra no verso 22 diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Olha o que Samuel falou. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor que sacrificar, e atender melhor é do que a gordura de carneiros. Irmãos, a gente tem que entender que o caráter de Deus, a personalidade de Deus, ele é diferente de nós. Muitas das vezes o ser humano, ele peca e vai lá oferecer um sacrifício, um jejum, uma promessa, um voto, algo ao Senhor, e o Senhor fala para mim, para você: eu não quero isso, eu não quero choro de lamento, eu quero obediência. Muitas das vezes nem arrependimento o Senhor quer, Ele quer somente a nossa obediência. O Senhor fala: não é melhor obedecer do que ficar me trazendo votos, promessas, choros. Dizia minha avó, lágrimas de crocodilo. Então é melhor atender, é melhor obedecer. E Saul, ele nos mostra tudo isso. Porque ele foi ungido, porém ele não quis obedecer ao Senhor. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. E no verso 23, nos mostra que as consequências do pecado. Porque ele não parou. Ele fez um sacrifício a qual ele não poderia ter feito no verso 22. Só quem poderia fazer sacrifícios na época era o sacerdote. Só o sacerdote poderia ser, ele era rei. Ele não poderia fazer um voto desse com o Senhor. Então ele já pecou contra o Senhor. E ali ele foi em deuses contrários. Ele buscou outras pessoas que pudessem fazer por ele, que não era da parte do Senhor. E ali ele causou a rebelião, que diz assim: porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a porfia é como iniquidade e idolatria, porque tu rejeitaste a palavra do Senhor. Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Aleluia. Porfia é um pecado de discussão, de briga, insistência e teimosia. Isso nos revela o caráter de Saul, a personalidade de Saul, que mesmo Deus vendo todo esse defeito sobre a vida dele, Deus queria transformar ele. Porque quanto mais você se envolve na presença de Deus, quanto mais você se envolve com as coisas de Deus, você sente a necessidade de mudar. E é isso que Deus confia na nossa vida. Porque nós não somos merecedores de estar aqui. Nós não somos dignos de estar aqui. Mas mesmo assim o Senhor, Ele investe em nós. Ele insiste em nós. Ele nos ama de tal maneira. Aleluia. Que a palavra diz que Ele deu seu Filho por mim e por você. Glória. Porque Deus nos ama. E mesmo assim Ele insistiu. E Samuel falou para ele: da mesma forma que você rejeitou o Senhor, Ele te rejeita. E você não é mais rei, porque o salário do pecado é a morte. Porém, a morte de Saul não foi a morte física, mas foi a morte espiritual, porque a presença do Senhor se retirou dele. E ali começa a nova caminhada de um novo rei, de um novo ungido. Aleluia. Glória a Deus. Começa a história de Davi, porque Saul, ele rejeitou o Senhor. Saul, ele escolheu desobedecer, escolheu fazer sacrifícios, ele não confiou em Deus, em nenhum momento ele confiou no Senhor, porque a trajetória, tudo que eu falei, foi em uma parte resumida, porque a história era muito longa de Saul. Se você for parar para ouvir a história de Saul, irmãos, eu fui lendo a história de Saul, eu ajoelhei, chorei, porque eu falei: Senhor, se tiver algum sentimento, alguma ação de Saul na minha vida, eu quero retirar hoje em nome de Jesus. Porque a palavra ela tem que partir primeiro para você. Então eu fui lá, orei ao Senhor, me mostra se tem alguma teimosia, alguma coisa que eu estou rejeitando, alguma coisa que eu estou desobedecendo.
Glória a Deus por isso. E Saul chegou a esse ponto, que ele abalou a confiança de Deus e rompeu de vez. Aleluia. E aqui vamos conhecer a história de Davi, né, que se iniciou em 1 Samuel 16, que diz assim, que Samuel ficou insistindo, mas Deus falou assim, eu já rejeitei, vá buscar outro melhor. Aleluia. E no verso 6 diz assim, isso sucedeu que entrando ele, viu, voltando um pouco para vocês entenderem, Deus enviou ele a Jessé, né, ao pai de Davi. No verso 3 diz assim, e convidarás a Jessé a sacrifício, e eu te farei saber o que há de fazer, e ungir-me a quem eu te disser. Deus disse isso a Samuel. Samuel entrou na casa de Jessé e foi conhecer os seus filhos. E no verso 6 diz, e sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe. Eliabe era o filho mais velho e com boa aparência de guerreiro, né? De rei, uma boa postura. Porém, Deus disse para Samuel, certamente ele pensou, né? Certamente esse é o ungido do Senhor. No verso 7 diz assim, porém o Senhor diz a Samuel, não tendes para a sua aparência, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem vê diante dos olhos, porém o Senhor olha o coração. Saul, ele era um homem de guerra, ele tinha armaduras, ele tinha força, ele tinha coragem. Então Deus já tinha passado por uma experiência de uma pessoa que tinha todas as características para ser um grande guerreiro, para ser um grande rei. Porém, Deus já tinha sondado o coração, tanto de Eliabe, né, que também sabia o caráter e a personalidade que ele tinha, e ele falou, não, esse aí pode até ter estatura de rei, pode ter aparência de rei, pode ter tudo com aparência boa, mas não é ele. Aí Samuel vai lá e chama outro, e para render tempo, veio o segundo, veio o terceiro filho, veio o quarto, veio o quinto, veio o sexto, veio o sétimo. E aí Samuel chega para Jessé e fala assim, são esses aqui, só tem esses aqui. Aí o pai de Davi fala, não, tem um menorzinho, tem um menor. Lá no verso 11 diz assim a Samuel a Jessé, acabaram seus jovens, seus mancebos? E disse, ainda falta o menor, e eis que apacenta ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé, envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha. Então mandou buscar dele e o trouxe, e era ruivo e formoso de semblante e de boa aparência. E disse o Senhor, levanta-te e unja-o, porque este mesmo é. Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu, no meio de seus irmãos, e desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Glória a Deus por isso. Esse dia que o Senhor ungiu Davi, o mesmo Espírito Santo que estava em Saul, ele saiu de Saul e ele foi para Davi. E dá glória a Deus para beber uma água. Aleluia. Porém, o Espírito Santo ele saiu da presença de Saul e Davi foi ungido, foi separado, escolhido para uma obra, né? Glória a Deus por isso. Porém, Davi tinha 15 anos. Davi ainda ele era pequeno, como o texto diz. E Davi, o que revela através do seu texto, é que Davi era um improvável. Ninguém escolheria Davi, porque seu pai mesmo falou o nome dos seus primeiros filhos, que tinham a aparência de rei, de guerreiro. Porém, Davi, nem nome ele tinha. O menor da casa, cuida de ovelha. Aleluia. Porém, olha que coisa linda que o Senhor me disse.
que Ele gosta daqueles que têm cheiro de ovelha. Aleluia! Aqueles que cuidam de ovelha, aquele que tem amor por ovelha, aquele que ama o rebanho do Senhor. Deus, Ele sonda o nosso coração. Ele sabe, Ele conhece a sinceridade do nosso coração. Ovelhas quer dizer pessoas, rebanhos do Senhor, pessoas ungidas e separadas para uma obra do Senhor. Deus está nos mostrando que aquele que você ama, se você ama a obra do Senhor, se você ama os planos do Senhor, o Senhor também vai te amar da mesma forma. E Ele vai te usar, Ele vai te escolher, porque se o Pai não te dá nome, aleluia, o Deus Todo-Poderoso que é o seu Pai Celestial, Ele te dará um nome e te exaltará. E um detalhe muito grande, que no verso 11 diz, Ele vai preparar uma mesa na presença dos teus inimigos e vai ungir a tua cabeça. Aleluia. Deus, Ele é rico. Ele é rico em promessas. Ele é rico, aleluia, em abundância. E nós devemos amar esse Deus. Não porque Ele faz, mas pelo que Ele é. Porque Deus, Ele é grande, Ele é poderoso, Ele é bom. Ele é muito bom. Ele viu algo em Davi que ninguém tinha visto. Ele viu talentos, Ele viu qualidades em Davi que ninguém tinha visto ainda. Assim como Ele vê na minha vida e na sua vida. Às vezes eu não estou com você 24 horas, nem o pastor, mas Deus, Ele está. Deus, Ele está vendo você travando batalhas. Deus está vendo a sua luta. Deus está vendo as suas vitórias ocultas. Deus está vendo o seu sorriso. Deus está vendo as suas lágrimas. Deus, Ele sonda tudo que está dentro de você. Aleluia. No 1 Samuel 16:18, vamos lá ler, conhecer as qualidades de Davi, os talentos de Davi. Então respondeu um dos mancebos e disse: eis que tenho visto um filho de Jessé, falando de Davi, o bilemita, que sabe tocar e é valente e animoso, homens de guerra, sisudo em palavras, gentil de presença, o Senhor é com ele. Aleluia. Eu sublinhei aqui algumas palavras. O primeiro é sabe tocar. Davi, ele sabe tocar instrumentos da casa do Senhor. Aleluia. É um verdadeiro habilidoso e adorador. Glória a Deus. O segundo é valente, que em significado em hebraico quer dizer força, quer dizer poder, habilidades para lutar. No terceiro, animoso, em significado também em hebraico, diz vigoroso, forte, corajoso, não tem medo. Aleluia. Será que tem algo Davi aqui dentro dessa noite? Que precisa ser despertado e dar valor para as qualidades e os talentos que Deus te deu? Aleluia. O quarto é homem de guerra. Em hebraico também quer dizer batalha, guerra, homem com habilidade excelente para lutas. Aleluia. Sisudo. Eu confesso que eu não conhecia essa palavra, fui buscar também. Em hebraico quer dizer prudente em palavras, discursos, palavras. Davi se expressava bem, falava no momento certo e mostrava seriedade. Porque não adianta ser um rei, ser ungido e ser igual um bobo da corte. Tem que ter seriedade, tem que ter postura, tem que saber falar. E tudo isso, quando a gente não sabe, o Senhor é especialista em nos ensinar, né? Glória a Deus, porque Deus começa uma boa obra e Ele é fiel e justo para concluir. E no sexto quer dizer gentil presença. Tinha um porte de macho, servo, campeão, firme e resistente. Todo que é servo do Senhor, mediante ser macho ou fêmea, quem é servo, ele tem a sua postura. Ele é firme, ele é corajoso, ele é avante, ele prossegue, ele é resistente. Aleluia. E o sétimo, o Senhor é com ele. Deus só é com aquele que os busca. Quantas vezes a gente não vem para a igreja, mas busca em casa? Mas o Senhor, Ele não quer te usar em casa. Se o Senhor te ungiu, se o Senhor te separou, se o Senhor te encorajou, se o Senhor te
foi e mostrou as qualidades de Davi. Deus sempre vai te levar para alguém, para você ajudar alguém. Deus sempre vai mostrar as suas qualidades para alguém. Deus sempre vai mostrar o seu talento para ajudar alguém. Então vocês têm que ficar atento no que o Senhor fala. Glória a Deus por isso. E Davi foi lá ajudar Saul. E no verso 22 diz que Saul, ele achou graça. Ele achou a presença de Deus. Saul, ele ficou tão feliz com o que ele tinha passado, porque quem é atormentado e depois tem a paz plena no seu coração, quem já viveu no mundo sabe que é uma perturbação. Você luta, mas você não consegue nada. Porém, na palavra do Senhor, na presença do Senhor, a gente luta, mas tem vitória. A gente chora, mas tem vitória. A gente geme, mas tem vitória. A gente sabe que é diferente, porque a paz que excede todo entendimento tem sobre a nossa vida. E assim estava na vida de Davi. Porém, no verso 23 diz assim: e sucedia que, quando o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tocava a harpa e tocava com a sua mão. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito imundo se retirava dele. No 22, Saul fala que pede ao seu pai que deixe Davi ali com ele no reino, que não precisava Davi voltar mais para o seu pai, para a sua casa, que ele iria permanecer no reino. Porém, aqui uma grande lição que eu tiro nesses versículos é que mesmo que alguém tente paralisar o teu chamado, tente paralisar o que Deus tem para você, te tornando único para uma só função ou um só cargo, Deus, ele não te ungiu para ficar em um só lugar, em uma só missão, em um só projeto. Aleluia! E Saul, ele, de certa forma, ele queria Davi ali próximo dele para servir somente a ele. E Deus não te formou para servir uma só pessoa, mas ele te formou para servir o Rei dos céus, para servir o seu reino. Aleluia! E Deus causou uma situação para tirar Saul Davi daquela situação. Deus permite um filisteu, aleluia, afrontar o povo de Israel. E ali, logo após, na caminhada de Davi, levando os seus alimentos para os seus irmãos, Davi se deparou com um gigante que se chama Golias, que está no capítulo 17. 40 dias aquele gigante ficou afrontando o povo do Senhor. E Davi, ele se irou, porque, irmão, quem é consagrado ao Senhor, quem é ungido ao Senhor, ele não permite ver um demônio se manifestar. Ele vai lá e vai repreender em nome de Jesus. Ele não permite que o inimigo venha afrontar. Ontem mesmo tivemos experiência disso. Aquilo foi irando. Eu falei, cala a boca, em nome de Jesus. Sai daqui, em nome de Jesus. Está paralisado, está repreendido, em nome de Jesus.
E Davi foi lá e, como já sabemos, ele enfrentou esse gigante e ele caiu por terra em nome de Jesus. Porém, logo após, ele teve que aprender a lidar com a inveja de Saul. Porque Saul ele tinha trago Davi para seu reino. Porém, depois que ele viu o povo clamando, Saul matou milhares e Davi matou 10.000. Não, Saul matou 1.000 e Davi matou 10.000. Aí o povo, as mulheres ficaram cantando, fazendo um cântico para Davi e Saul se irou. Ele ficou irado, ele ficou chateado, porque ele era rei, Davi só era ungido e Davi estava com mais fama, estava com mais conhecimento do que o próprio Saul. Aí ele ficou chateado. Aí a chateação dele foi tentar, de toda forma, acabar, matar com Davi, matar os planos que Deus tinha na vida de Davi. Porém, Deus sabia o servo que ele tinha ungido. Deus sabia o servo que ele tinha escolhido para servir. Davi teve oportunidade nos versos anteriores, nos capítulos anteriores, para frente. Deus mostra que Davi teve a oportunidade de acabar com a vida de Saul. Porém, Davi, ele respeitava a unção que estava sobre a vida de Saul. Davi não se corrompeu com a circunstância que estava acontecendo sobre a vida dele. Davi, mais uma vez, ele até chegou perto, ele até mostrou para o inimigo que ele poderia acabar com a vida dele, mas o Espírito Santo falou para ele, não vale a pena. Vale mais a pena tu ficar na minha presença. Vale a pena mais eu romper essa batalha por você do que você por você mesmo. Porque tem coisas que nós temos que sair de cena para o Senhor entrar. Tem momentos que é o Senhor que vai travar certas batalhas, mesmo você vendo a inveja, mesmo você vendo a mentira, mesmo você vendo a calúnia, mesmo você vendo a defamação, qualquer circunstância que tiver na sua vida, o Senhor, Ele pelejará por vós. O Senhor é contigo, aleluia. O Senhor não queria que Davi se corrompesse com um sentimento mau, igual Saul tinha. Que o período que Saul ficou desesperado, porque ele estava perdendo seu reinado, ele rasgou a capa de Samuel. No desespero, ali ele revela quem ele é de verdade. Às vezes Deus faz isso com a gente. Deus precisa nos revelar o caráter de certas pessoas, para a gente tirar certo tipo de sentimento do nosso coração. Porque às vezes a gente quer ajudar a pessoa, e a pessoa está nos tratando mal por trás. Aleluia. Glória a Deus por isso. Aleluia. Eu escrevi e mudou tudo. Amém. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Aleluia, Senhor. Deixa eu tentar me encontrar aqui. Glória a Deus. Deus conhecia tanto o coração de Davi, que a história diz que Davi almeja no seu coração fazer um templo para o Senhor, preparar um templo de adoração para que ele pudesse guardar a arca da aliança, que representava a presença de Deus. Porém, depois de Davi ser ungido a rei, depois de 30 anos, no 30 anos de Davi, ele foi consagrado a rei. Demorou 15 anos para Davi ser rei. E Davi foi crescendo, foi alcançando nações, foi alcançando o povo, foi ganhando batalhas, foi vencendo. E Deus viu isso no coração de Davi, que ele almejava ter um tempo para o Senhor. Deus, ele conhece o que está dentro do seu coração. Deus sabe e sonda o que está dentro do nosso coração. Porém, Davi ele não teve essa oportunidade de preparar o templo, porque Davi era um homem de guerra. Então Davi tinha muito sangue nas suas mãos. Davi tinha muitas vidas em suas mãos. E o Senhor falou para ele, você não pode fazer, mas o filho que eu vou te dar, esse sim, ele pode construir um templo. E Davi, olha gente, que coisa linda que eu achei na vida de Davi. Davi ele não debateu com o Senhor. Davi ele não foi rebelde.
Davi preparou o seu filho para reinar no seu lugar, para preparar um reino para o Senhor, para preparar um templo para o povo adorar o Senhor. O que eu quero dizer? Hoje eu já tenho uma certa idade, vamos botar assim, eu sou jovem. Gostaria de ter feito algumas coisas anteriores se eu tivesse a mentalidade que eu tenho hoje. Porém, eu já não tenho mais algumas oportunidades para certas coisas. O que eu quero dizer para você? Que o seu sonho não acabou. Às vezes o que você não pode fazer, os seus filhos podem fazer, seus netos podem fazer, sua geração pode fazer. O que eu quero dizer é que você pode motivar outra pessoa a fazer, instruir outras pessoas a fazer. Eu não fiz, mas você pode fazer. E eu vi que Davi fez isso. Davi falou, eu não posso, mas eu vou instruir o meu filho a fazer. E Davi ali naquele momento que prepara, que coisa linda, um povo. Davi ele prepara toda uma nação para servir o templo do Senhor. E foi milhares e milhares de servos para servir no templo do Senhor. Davi ele preparou toda a sua riqueza e depositou tudo no templo do Senhor. Davi entregou tudo para ele, tudo para o Senhor. E aí você me pergunta assim, e Davi não teve erro, não? Davi não teve pecado, não teve. Davi teve pecado. E esse pecado que Davi teve entristeceu muito o coração de Deus. Ué, ele não saiu do reinado por quê? Porque Davi confessou ao Senhor. Davi foi lá e falou, Senhor, eu pequei perante ti. Contra ti, somente contra ti eu pequei. Não retire de mim o teu Espírito Santo. Aleluia. E o caráter de Davi nos mostra que nós iremos pecar. Nós iremos muitas vezes entristecer o coração de Deus. Mas que tenhamos esse coração de arrependimento, de renúncia, de devoção ao Senhor. Aleluia. Que não venhamos ser rebeldes e perder o que o Senhor nos deu, o que o Senhor nos confiou, a coroa que o Senhor entregou na nossa cabeça. Mas que essa coroa ela venha se encher de pedrinhas. Que pedrinhas são essas? São almas, são vidas, são nações e gerações. Porque o Senhor confiou na nossa vida, o Senhor confiou no nosso chamado. Aleluia. E Deus ali, Ele dá a Davi a promessa que Deus teria esse templo eternamente. Porque tudo que Deus faz, Ele garante até o final. E esse templo, aleluia, que foi instituído, um reinado, aleluia, se chama Jesus Cristo de Nazaré. Ele reina até hoje, vai reinar pela eternidade, porque Jesus, ele é da linhagem de Davi, aleluia. Davi pecou, Salomão pecou, e outras gerações acredito que tenham pecado também. Aleluia. Mas veio um que não pecou, mas se fez pecador por mim e por você. Para continuarmos hoje a missão que começou lá no templo de Davi, lá no templo de Salomão. Para continuar instruindo pessoas, caminhando pessoas, dirigindo pessoas, consagrando, ungindo no nome do Senhor Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. E o Senhor ele nos ensina que esse templo, aleluia, o Senhor ele vai vir nos buscar. Mediante a todas as lutas, todas as acusações que teve contra a vida de Davi, de Salomão. Mas Jesus ele veio para quebrar esse grilhão do inimigo, porque ele saberia que Deus poderia levantar reinos e reinos e reinos, e todos os reinos iriam pecar contra Deus. Mas Jesus não. Jesus veio, resistiu até o final. Jesus ele nos traz essa lição até hoje, de amar vidas, de amar pessoas, de continuar o ir de pregar o Evangelho. E a toda criatura, aleluia. E o Senhor nos renova, nos alimenta com o poder da sua palavra, aleluia. E Ele nos garante, porque o Senhor ele nos chamou para isso, para fazer essa obra. O Senhor ele te fez, Ele te formou para você dar certo, para você frutificar na sua casa, para você reinar dentro da sua casa, da sua família, administrar
o Senhor tem um tempo determinado para todas as coisas. Basta a gente aprender a administrar. Senhor, o que eu tenho que fazer? Senhor, me ensina a ouvir a tua voz. Senhor, me ajuda a continuar na tua presença. Não retire de mim o teu Espírito quando eu pecar, mas que venha sobre ti, Senhor, todo o julgamento que vem sobre a minha vida, toda a tristeza, toda a mágoa, todo o rancor, lança no Senhor, porque o Senhor ele já veio, já nos comprou, já nos separou, já não existe mais acusação sobre a nossa vida. Aleluia. Plante legados, regue legados, regue missões no coração de alguém, semeie no coração de alguém, na mente de alguém. Ame sonhos, ame os projetos, mas ame ouvir a voz do Senhor, ame a presença do Senhor, ame ficar na presença de Deus. Traga essa batalha com você mesmo se for necessário, porque muitas das vezes a batalha ela não está fora, a batalha ela está dentro. Mas hoje você recebe essa palavra no seu coração, que a partir de hoje você vai ouvir, você vai se esforçar, você vai se dedicar a ouvir a voz do Senhor. A palavra de Deus diz que o homem ele faz muitos planos, mas a resposta, aleluia, ela vem da boca do Senhor. Aleluia, quem dá o ponto final é o Senhor, quem dá a vitória é o Senhor, quem te garante é o Senhor. Planos, sonhos, projetos, o homem ele tem que ter, mas a resposta ela vem da voz do Senhor. Então escute o Senhor, seja obediente à voz do Senhor, e a unção do Senhor estará contigo, com a sua casa, com a sua geração e com a sua nação. Amém? E assim é a palavra que Deus colocou no meu coração. Aleluia. Eu não li nada do que eu tinha colocado aqui. O Senhor